Vamos lá, vamos ler aqui. O projeto de derrite pode excluir, né, a Polícia Federal, o MP, ao afetar as operações. Então, o Lincoln Gakia, só para vocês lembrarem, deixa eu pegar a carinha dele aqui. O Lincoln Gakia não está aparecendo aqui porque, para eu poder mostrar para vocês a reportagem, às vezes não abaixa as fotos. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês lembrarem quem é. Tá? Vamos lá, vamos colocar a carinha dele aqui. É esse aqui, ó. Vamos lá. Lembram dele? Do Lincoln Gakia, promotor do caso do PCC, que foi no Roda Viva. E é bem ele aqui, tá? Então, vamos voltar para a reportagem. Acima das paixões políticas, Gakia sabe o custo que mudanças legais podem trazer para a vida dos brasileiros e para a sua própria. Devem, portanto, ser ouvido por todos aqueles que têm honestidade de propósitos e não colocam os interesses eleitorais acima da necessidade de aperfeiçoar a legislação para combater o crime organizado, que pulou do estágio das organizações criminosas comuns para atingir aqueles de organização de cunho mafioso, né? O que ele fala, o Gaki? Ele teme que, se o substitutivo for aprovado como está, a Polícia Federal e o Ministério Público podem ser excluídos do combate ao crime. Porque o artigo 11, que o Derrite fala, ele classifica o crime, aqui ó, o crime organizado, que é esse projeto, como terrorismo, ele exclui as polícias estaduais e os promotores no combate ao crime organizado. O Derrite tentou consertar esse problema, mas pode ter criado outro. Olha só, gente, é só gente brilhante fazendo isso. Então, o Danilo Forte, que é do União, o deputado da União do Ceará, que classifica o crime organizado como terrorismo, exclui as polícias estaduais e os promotores. E aí, o que o Derrite fez aqui? O Derrite optou por fazer uma modificação na lei antiterrorismo, ao contrário do primeiro projeto que previu uma alteração no ORCRIM, que é a lei das organizações criminosas, que foi aquela lei que nós ouvimos durante o julgamento do Bolsonaro, criando condutas que tipificariam uma organização criminosa qualificada. Aqui está a origem de toda a confusão que pode atingir o combate ao crime organizado no Brasil. Terrorismo é crime federal. O que eu falei para vocês aqui? Como que eu comecei a live hoje? Que sentido faz eu pegar uma lei, mudar a lei antiterrorismo e não colocar o governo federal, as forças federais para investigar? Então, quer dizer que eu abro que o meu país faz parte do narcoterrorismo, autorizo intervenções estrangeiras, mas eu não deixo o governo federal participar das investigações. Que é isso, gente? Aí tá aqui, terrorismo é crime federal. A equiparar as facções com terrorismo cria-se uma bagunça judicial, com a mudança de competência de milhares de processos, abrindo espaço para contestações e, portanto, para impunidade nos casos em andamento. A PF não teria estrutura para cuidar de todos os casos. O que fez Derrite para evitar isso? Explicitou que a competência é dos estados. Mas o problema seria deixar a investigação a encargo das polícias civis estaduais, né, que seriam as delegacias, os departamentos de polícia dos estados. Então, por exemplo, operação que deflagrou o TH no Rio, que é aquela do Cláudio Castro, lá dos Ouros, a Fim de Linha, que é do Transporte Público de São Paulo, a Salos et Dignidas, que é da Cracolândia de São Paulo, e a Carbono Oculto, que é a que ele fez parte, todas essas tiveram participação de órgãos federais, gente. Foi só através da investigação envolvendo a Receita Federal. Entendeu? Senão não tinha como fazer. Então, aqui ele faz, o texto não mencionou o Ministério Público, então ele coloca, a investigação criminal caberá às polícias civis e a competência para o processamento é da Justiça Estadual, respeitando os critérios de competência previstos na legislação. Pelo texto, a exclusão da PF para atuar em investigação de qualquer caso de facção criminosa previsto nessa lei. O promotor teme que, assim, o artigo vai ser interpretado. Então, assim, gente, não tem lógica nenhuma, tá? Como eu já falei para vocês. Aqui, opa, muito obrigada. Temos que ir para a rua tirar o Derrite. Olha, vou te falar, viu, Xanda? Seria o mais perfeito. Eu coloquei 92 aqui, mas eu não colei, eu colei errado, Xanda.
São R$ 92, gente. Me desculpem aqui para nossa meta. Bora lá, meu povo. Ó, faltam 45 minutos para nossa live acabar. Quem pode nos ajudar por aqui, gente? Quem consegue mandar aquele mico-leão dourado maroto para nós? Então, vamos lá. Faltam 92. Envia superchats ou faça um pix para folhademocrata@gmail.com. Então, gente, vocês não se incomodam que eu não fico olhando para vocês, né, o tempo todo, porque eu tenho tanta coisa aqui para manipular na frente do computador. Vocês não se incomodam com isso, não, né? Mas, assim, é isso, Xanda. Eu particularmente, assim, eu já comecei, eu nem tinha lido, porque muita coisa eu pego para vocês, assim, no final do dia e jogo aqui para a gente analisar junto. Vocês viram que, sem eu ler o que o Lincoln Gakia falou, fala a mesma coisa que ele, né? Que é justamente isso, não tem lógica, gente. Sabe, você colocar uma competência estadual para um negócio que você está querendo comparar ao narcoterrorismo, que seria uma projeção internacional. Esse povo, gente, não adianta querer colocar. Eu não tenho nenhum preconceito com polícia militar, polícia civil, eu já prestei concurso para delegado, absolutamente nada mesmo, tá? Inclusive já namorei polícia. Agora, a questão aqui é outra. A gente está falando de pessoas que sejam efetivamente aptas para discutir uma legislação desse patamar, entendeu? Então, assim, não dá para pegar, não, se é secretário, opa, vem aqui, se é secretário da Segurança Pública, opa, parece o programa do Silvio Santos, né? Ritmo, opa, vem para cá, oi, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que parece que é isso que estão fazendo com o Derrite. E até porque é politicagem, já falei, ele vai acabar saindo para o governo de São Paulo. A Xanda falando aqui, vamos chamar os amigos para vir para a live, gente, vamos lá. A gente precisa de vocês nesse momento. Faltam R$ 92 ainda e aqui temos bastante coisa para conversar. Como vocês sabem, eu sempre trago coisa a dar com pau. Aqui, então, só para vocês relembrarem que isso aconteceu na sexta-feira, o Derrite foi nomeado relator da PL antifacção, tá? Que era aquela que foi proposta pelo governo Lula. Lembra que eu expliquei a diferença? A lei antifacção provocou uma divisão imediata na Câmara dos Deputados, porque o Hugo Mota foi elogiado por parlamentares da oposição, óbvio, e duramente criticado pelos governistas, porque eles entenderam como uma provocação ao governo do presidente Lula, né? Então, aqui o Derrite deixou o cargo de secretário da Segurança Pública em São Paulo para reassumir o mandato na Câmara e relatar o projeto de lei, gente. Então, absurdo. Ele já apresentou na própria sexta-feira o parecer sobre a proposta, e aqui o Derrite decidiu por não incluir o ponto que ele considerava mais polêmico, que é a fusão do texto com outro projeto que equipara as facções a organizações terroristas, tá? Então, ele colocou esse ponto que eu comentei com vocês aqui até agora. Aí vem o queridão, deputado Eduardo Bolsonaro, o exilado, afirmando que a proposta está em boas mãos. Aí o Lindbergh não, o Lindbergh já subiu nas tamancas aqui. A escolha feita pelo presidente Hugo Mota é um desrespeito com o presidente Lula. O projeto de lei antifacção é uma prioridade do governo Lula e colocar nas mãos do secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio Beira uma provocação. Então, aqui também, a ministra Gleisi, ela criticou aqui, nós vamos ouvir o que o pessoal falou disso. Bom, eu vou colocar para vocês aqui do N2, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, vou colocar para cá, e aí eu vou só colocar no ponto. Vamos ver. Às vezes é difícil aqui, mas eu acho que dá. Vamos lá. Vamos lá, 17h49. Eu acho que eu consigo. Acho que por aqui, gente. Vamos lá. Território para que a facção criminosa não volte. Então ele diz, claro que você não vai pegar esse projeto e aplicar amanhã na Aqui Penha. É um sarrubo, não é isso na que verdade, tá tá? Não é o Lindbergh. Mas a gente desenvolve um projeto piloto que vai servir como modelo
para, de acordo com as alterações necessárias em cada local, dizer o que pode funcionar na prática. Então, vamos ver, esse anúncio vai ser em dezembro, também já na virada do ano eleitoral, né? Esse termômetro é fundamental de a gente prestar atenção, Elô. E você estava falando sobre essa proposta, o caminho que ela toma com o Derrite assumindo essa posição de relator. Eu queria trazer aqui a fala do Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara dos Deputados, que falou que essa proposta... A do Sarruba eu vou colocar para vocês também, mas eu deixei aqui a do Lindbergh porque eles passaram, tá certo. Eu que estou muito louca, que eu vi muita coisa hoje, me confundi. Institucional. Então a gente assiste essa fala e volta a tocar nesse assunto aqui. Vamos lá. O que estão querendo aqui, na minha avaliação, é tirar a força da Polícia Federal, e quando eu identifico os mesmos setores da política aqui de dentro do parlamento, que atuaram pela PEC da blindagem, pela PEC da blandidagem, estão enxertando esses artigos aqui dentro. Isso aqui é muito grave. Ele chama atenção justamente porque você falou, né, Chico? PEC da bandidagem parte 2. E outra coisa que ele falou, Elô, e acho que isso é muito didático, que a Operação Carbono Oculto, que teve um sucesso, foi uma mega operação e não deixou, assim, não deram nenhum tiro durante essa operação, né, que mirou Faria Lima, enfim, ela só teria sido realizada com autorização do governador Tarcísio de Freitas. Entenderam qual que é o problema aqui? Por isso que eu trouxe esse vídeo. Se fosse o caso, a Carbono Oculto, ela só poderia acontecer se o Tarcísio autorizasse. Ou seja, gente, eles estão falando que eles estão a favor da segurança pública, projeto de segurança pública pelo Brasil e tudo mais, só que, na verdade, eles estão tentando se blindar, porque tem gente do crime organizado que banca campanha. Eles estão querendo falar que eles vão pegar os grandes criminosos, mas não vão, porque colocando a polícia a nível estadual é impossível você fazer uma ação integrada com as polícias. E vocês sabem, porque esses dias todos o Lewandowski, ele vem falando exatamente isso. Com a PEC, eu fico revoltada, gente. Com a PEC da segurança pública. Aí me vem os caras querer manter a nível estadual, querer colocar as viaturas da Polícia Civil para cuidar do crime organizado. Olha, é brincadeira, cara. É de cair o rabo da bunda, viu? Para não falar outra coisa, para não desmonetizar a live. Vamos lá, ficou puta, gente. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais. Tchau, tchau.